Dar feedback para pessoas difíceis é onde muitos líderes erram. E o problema não é o feedback nem as pessoas, o problema é a forma do feedback. Quando o feedback é mal feito, ele gera desconforto, gera desmotivação, ele gera resistências e muitas vezes ele quebra a confiança do liderado para com o líder. Muitos líderes acham que o problema é a pessoa que é difícil, que ela não aceita muito bem o feedback ou que ela é resistente ao feedback. Mas na prática é que essa pessoa ela reage mais a feedbacks que não são bem estruturados, feedbacks que são baseados em achismos, em sentimentos apenas, um feedback que é pessoal demais ou que ele é confuso e que ele tem pouco embasamento em dados. É como a pessoa ela vai dar o feedback, o líder, muito baseado no que ela acha, num sentimento que ela ficou, no que as pessoas ouviram e disseram para ele. E isso torna o feedback mais difícil de ser passado, mais difícil de ser compreendido pelo seu liderado. Não saber dar feedback é uma das principais causas de resistência do time para com o líder. É muito comum ver times que parece que não engoliram o líder, parece que não aceitaram o líder muito bem, ou algumas pessoas chaves do time não aceitaram bem a liderança daquele líder, porque quando você vai apertar e entender ali o motivo, é porque aquele líder não sabe dar feedback, não sabe ter uma conversa de feedback para com o seu liderado. E quando ele tentou, ele tocou em pontos que o liderado não se convenceu, não aceitou. E acaba que esses liderados formam para si um julgamento para com aquele líder. Ah, esse líder não sabe o que ele está fazendo. Mais um líder que não sabe o que fala. Vou ter que aturar mais um outro líder aqui que não está sabendo onde é realmente o problema. E existe uma forma madura para dar feedbacks difíceis, sem agressividade, sem rodeio, sem achismos, sem ser baseado apenas no seu sentimento, sem ser no improviso. A primeira coisa que é importante você entender, um feedback profissional, ele não é baseado em achismos. Ele não é baseado em algo abstrato demais ou nebuloso demais. Ele é baseado em fatos. Ele é baseado em dados. Por isso, a primeira coisa que você precisa buscar ao dar feedback é demonstrar e listar o fato que aconteceu, que causou o motivo pelo qual você está dando feedback. O que aconteceu? Qual era o contexto? Qual era o momento certo onde o comportamento errado ou o comportamento que você quer corrigir foi efetuado e você quer falar sobre isso? E olha, às vezes você, com certeza, como líder, provavelmente você não vai estar em todos os momentos. Às vezes esse comportamento chegou até você por uma outra pessoa, por um terceiro, e você não estava presente. Mas ainda assim, nesse caso, nesse momento, é importante você, ao falar desse feedback com o seu liderado, você trazer exatamente o momento, o contexto, as palavras ou atitude. E num cenário como esse, é ideal que você busque outras perspectivas de outras pessoas que talvez estavam presentes, se isso for possível. Se isso for possível, é melhor ainda, para enriquecer o seu feedback. Mas o momento, o contexto, o comportamento em si, ele é fundamental, porque afinal de contas, o feedback é para você corrigir uma rota nesse cenário. É para você ou corrigir uma rota ou para você reforçar um comportamento. Ou você corrige um comportamento ou você reforça um comportamento. Um feedback para uma pessoa difícil, e eu tenho certeza que você deve estar assistindo esse vídeo, é justamente para aplicar um feedback de correção de rota, e é por isso que eu estou falando isso. É muito importante você ter um embasamento muito forte do seu contexto e do que aconteceu de fato. Porém, um outro aspecto, uma outra etapa muito importante do feedback é pergunte o porquê. Busque entender com o seu liderado o que o levou a agir daquela forma. Qual que foi a causa que aconteceu com que ele teve aquele comportamento. Tudo tem um contexto. O liderado não vai chegar, vai explodir numa reunião do nada. Entenda o que aconteceu. Às vezes aquele liderado acabou de ter um problema muito grave ali na sua casa, na sua família, ou em algum momento, ou um cliente
que estressou ele de uma forma que ele não conseguiu se segurar e acabou estourando em uma reunião ou com algum colega. Então, há um contexto. E ao buscar entender e deixar com que ele fale o lado dele, principalmente em momentos onde você não presenciou, mas chegaram até você com aquele comportamento que precisa ser mudado, e você confia na fonte, você ouviu outras perspectivas, ainda assim é muito importante você conversar com aquele liderado, você entender o motivo, entender a causa. Isso gera conexão. Isso gera ali naquele liderado um sentimento de que, nossa, o meu líder está querendo entender o meu lado. Antes de chegar com a correção, ele está querendo me ouvir, ele está buscando me ouvir. E essa é a chave mais importante para ter uma conexão no seu feedback. E buscar entender o lado do liderado não te tira a sua autoridade, não te tira ali da sua posição de continuar com aquele feedback. Pode acontecer de uma situação muito grave, né, que você não ache melhor parar ali com aquele momento. Sei lá, às vezes, um caso, aquele liderado seu, naquele momento, tinha acabado de ouvir uma notícia de uma morte na sua família. Isso é muito grave. Então, nesse cenário, você segura, tenha bom senso também em alguns momentos. Mas é poucos esses cenários. Normalmente, você vai ouvir, mas ainda assim aquele comportamento causou um impacto no sistema, causou um impacto no time, nas pessoas ou no resultado. E aí entra o terceiro ponto. Depois que você perguntou o motivo, buscou entender, aí o terceiro ponto é, agora você vai trazer o impacto. Qual foi o impacto desse comportamento que você está querendo corrigir? Olha, esse comportamento causa uma divisão no time. Esse comportamento gera mal-estar nas pessoas. As pessoas, elas não vão querer trabalhar com você. Isso vai atrapalhar o senso do time, o resultado da equipe, porque as pessoas já não confiam tanto em você. Isso é um exemplo de como você pode trazer impacto. O impacto ou ele é no time, ou ele é nos resultados, ou ele é no sistema que envolve aquela pessoa que está recebendo o feedback. Todo feedback precisa trazer aquilo que precisa ser tratado e o impacto daquilo no sistema. Se você não traz o impacto, o seu feedback perde força. Aquela pessoa pode simplesmente, esse cara está falando aí coisa da cabeça dele, do sentimento dele, ele quer trazer preferências pessoais aqui para a sua equipe. Por isso é muito importante você trazer o impacto, você mostrar o impacto daquele comportamento no sistema. Como líder, você tem a responsabilidade de trazer o sistema, o time, o impacto que aquele comportamento causou no sistema. E aí sim, o seu feedback ganha muito mais força, se torna pessoal e se torna sobre manter a equipe funcionando. Não é sobre você como líder, é sobre a equipe, manter os resultados da empresa. Por fim, o feedback ele termina com um pedido. Então, depois de ter listado o contexto, depois de ter buscado entender os motivos, listado o impacto no sistema, na equipe ou nos resultados, enfim, aí você faz um pedido. Aí você fala, olha, a partir de agora, gostaria da gente combinar uma forma disso não acontecer mais. Uma outra forma de você fazer isso de uma maneira mais humana, que gera mais conexão, é pedir uma sugestão. Olha, você chega no seu liderado, depois de fechar esses pacotes, essas falas, né, você chega nele, agora o que você me sugere para mudar essa situação? O que você me sugere para mudar essa história? Porque aí você passa também a responsabilidade para ele trazer uma solução, até ele se amadurecer. Você, como líder, não precisa ficar ensinando tudo que ele tem que fazer. Então, o ideal é sugira com que ele te traga a solução. E agora? O que nós podemos fazer? O que você sugere para que esse comportamento não se repita? E aí essa pessoa vai falar, né? Vai trazer ali as suas sugestões e vai, assim, vocês formam um compromisso entre o seu liderado e você para acompanhar aquilo ali. Então, essa é a estrutura do seu feedback.
Você lista as observações, você busca entender o motivo e o contexto pelaquela pessoa, você depois lista o impacto, mostra a ela o impacto no sistema e depois você encerra com uma sugestão, com um pedido. Isso é muito melhor do que um feedback sanduíche, que é aquele que você começa elogiando, solta ali a crítica e depois termina elogiando. E a chave aqui, e o que é interessante, é que essa mesma estrutura, ela se torna muito mais poderosa quando você quer reforçar um comportamento. Em vez de só dizer um parabéns, você mandou bem, olha só como ele fica mais poderoso quando você coloca nessa estrutura. Fala, olha aqui, meu liderado, aquele comportamento que você fez, aquele protagonismo que você teve de assumir a responsabilidade, aquilo ali foi muito bom porque causou esse impacto no time. Por causa disso, isso aqui aconteceu. Então, isso vai gerar muito mais poder no seu feedback também para reforçar aquele comportamento. E você termina também fazendo uma sugestão. O que você sugere para isso acontecer mais vezes? Esse é um outro lado da moeda. O último ponto que eu quero trazer aqui é que um dos maiores erros dos líderes ao dar um feedback difícil assim é improvisar. Ele não se prepara, ele vai para conversar com aquele liderado com base naquilo que está na cabeça dele e vai improvisando. E aquele liderado questiona, vai questionar um ponto, vai questionar outro ponto, e ele vai improvisando e pode acabar que se enrole no feedback que ele queria dar. Então, um feedback maduro de líderes que lideram com método, com clareza, ele tem preparo antes. Então é fundamental você se preparar. Antes de dar aquele feedback, prepara ali, escreve um roteiro, né? Colocando esses pontos, qual é a observação, qual é o contexto, se prepara para as coisas que ele pode falar ou perguntar, o contexto, aquilo que você pode ceder, aquilo que você não pode, quais foram os impactos reais, concretos que aquele comportamento pode causar no sistema, no time, nos resultados. Qual que é o pedido que você quer, quais são os combinados que você quer ter depois desse feedback. Então, o preparo é a chave. Ir despreparado para um feedback, com uma pessoa difícil, a pessoa difícil, na verdade, é o seu feedback que não está bem preparado. Porque a pessoa, ela pode questionar. Qual que é a pessoa que não é difícil? É aquela que não questiona, que vai aceitar ali qualquer coisa que você falar. Por mais que talvez essa pessoa aceite qualquer coisa, se o feedback também não tem clareza e método, aquele feedback, por mais que ela não questionou, não vai servir de muita coisa para ela. Não vai servir para o seu crescimento. Agora, aquelas que questionam, você as rotula como uma pessoa difícil. Você não. Os líderes aí, outros líderes, rotulam essas pessoas como difíceis porque elas questionam você, questionam esses líderes. Então, se prepare para dar um feedback antes. Para saber se o seu feedback já está bom, se quando você preparar o seu feedback e saber que ele está bom, pergunte para si mesmo: você gostaria de receber esse feedback que você está dando? Um feedback bem estruturado, ele quebra barreiras de conexão. E se você quer aprender a liderar sem improviso, com clareza, com método, me acompanhe aqui. E lembre-se, liderança não é carisma, é método.